Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Bruno Soares Repórter e neste vídeo vamos falar sobre a queda de braço que a direção perdeu para o torcedor e mais, o que vem pela frente em relação a contratações. O técnico Renato Portaluppi, após a derrota para o Caxias na estreia do Campeonato Gaúcho lá no Estádio Centenário, pegou a palavra, falou pela primeira vez em entrevista coletiva em 2024 e assumiu responsabilidades em relação a reforços. Ele está diretamente ligado nas negociações. Falou sobre isso detalhadamente, eu vou contar para vocês em relação a número de reforços, posições que o Grêmio precisa e prazo, quando esses reforços vão chegar. Muito boa, esclarecedora essa entrevista do Renato. Contratações é o que mais vocês querem saber e é o que a gente vai trabalhar aqui dentro deste conteúdo, beleza? Antes, deixa o teu like, ative as notificações, deixa também o teu comentário e o mais importante de tudo, se inscreva no canal que está crescendo cada vez mais, estamos recém fechando um mês do canal Bruno Soares Repórter, beleza? Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Maravilha, vamos lá pessoal, antes eu quero dar o recado da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Começou o Campeonato Gaúcho, é a primeira rodada que está em andamento. Neste domingo tem muitos jogos, tem a estreia do Inter contra o Avenida e outras partidas, tem estaduais pelo Brasil inteiro, tem jogos na Europa, ou seja, muita coisa para você se divertir no site da KTO. Nunca jogou? Faz o teu cadastro, é rápido. E no teu primeiro depósito, tá aqui o cupom Soares, tu ganha 20% de bônus. Colocou R$100, ganhou mais 20, é para brincar no site da KTO, KTO.com. Gente, Renato pegou a palavra. A diretoria do Grêmio perdeu a queda de braço com a torcida. Por quê? Os torcedores, eles estão avisando. O Grêmio está com um elenco insuficiente. Falta qualidade nesse time do Grêmio. O tricolor perdeu o seu principal jogador, Luis Soares, era 60%, 70%, quem sabe 80% do time da última temporada. A direção começou o ano com um discurso de que a base era muito positiva, de que o Grêmio havia perdido só um jogador, como se o Soares fosse qualquer um jogador. Não, o Grêmio perdeu um craque. E a base, será que ela era tão importante assim? Será que ela era tão boa assim? Eu sei que o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, mas a gente viu dificuldades em vários momentos. E o próprio Renato, em 2023, demonstrou irritação também sobre a qualidade do elenco do Grêmio, falando, inclusive, que o Grêmio não ganharia títulos como não ganhou. Gente, o Renato pegou a palavra, atualizou a situação, mas mais do que isso, ele está diretamente ligado nas negociações. Ele falou abertamente que, na última sexta-feira, ele sentou com a diretoria inteira do Grêmio, presidente Alberto Guerra, vice-futebol Antônio Brum e também o executivo Luiz Wagner Vivian. E ele pegou o telefone e começou a participar diretamente das negociações, falando com jogadores, falando com empresários. Ele disse, eu nem gosto de estar falando com empresários, eu não sei algum outro que eu conheço, que eu sou amigo, mas eu não gosto de fazer isso, mas teve que fazer. O Renato, claro que ele não coloca isso de uma forma tão intensa nas coletivas, até para não queimar a direção, mas ele está tão preocupado quanto o torcedor. Claro que ele pondera dizendo que há uma dificuldade financeira, e isso é fato, e acaba atrapalhando o Grêmio no mercado. Claro que ele coloca a questão da concorrência, que também dificulta, isso também é inegável, mas o Renato, ele está preocupado, ele quer reforços o quanto antes. Até por um detalhe, a janela ela vai até o final de março, início de abril, mas as inscrições no Campeonato Gaúcho elas terminam um mês antes disso. Então o Grêmio precisa contratar, senão só vai usar os reforços novos lá na estreia da Copa Libertadores. Imagina o jogador fazendo a estreia já na Libertadores. Não seria positivo. Então o Grêmio corre contra o tempo com todas as dificuldades para reforçar o seu elenco. Vamos lá. O Renato ele está diretamente ligado nas negociações e ele falou um número de reforços. Pelo menos 3. Ele falou 3 a 4 jogadores, mas 3 titulares. 3 posições que o Grêmio precisa muito. Vamos lá, ele não falou exatamente as posições, mas não é muito difícil da gente imaginar. Centroavante, óbvio, isso ele falou, isso a direção fala, isso não é novidade para ninguém e é muito óbvio, tá? Um centroavante, o Renato voltou a falar sobre
impacto, sobre ser um grande nome e não qualquer um centroavante. Então, esperem uma grande contratação de um centroavante, por aquilo que está dizendo a diretoria já há algum tempo e pelo que disse o técnico Renato Portaluppi neste sábado após o jogo contra o Caxias. Gente, centroavante é um. Qual é a outra posição? Vamos lá. Atacante de lado. O Grêmio precisa de um jogador que jogue pela direita, mais precisamente. O Renato quer mais um velocista. Por quê? Porque o Grêmio, perdeu o Ferreira, contratou o Soteldo, que é melhor que o Ferreira, beleza. Mas em número, continua precisando. O Grêmio tinha Ferreira, Natan e Bezossi, 3. E o Renato dizia que precisava de mais gente. Saiu o Ferreira, entrou o Soteldo, continua tendo 3. Então segue precisando de mais gente. Talvez o terceiro jogador seja um meia que faça aquela situação de equilíbrio no meio-campo, como fez o Ramiro Bitelo. Quem sabe esse jogador seja o Duqueiroz, que o Grêmio ganhou concorrentes e está forçando para tentar fechar com o Zenit. Não é uma negociação considerada fácil. Quem sabe o Renato tem entrado nessa jogada aí também para contratar o Duqueiroz por empréstimo. Pode ser. E a quarta? É um lateral esquerdo. O Grêmio hoje tem o Cuiabano na reserva do Reinaldo, os dois jogadores não têm lá muita aptidão no sentido defensivo, e a zaga, o Rodrigo Eli cometeu um erro bizonho, o Jeromel já não conseguiu começar o ano pela parte física e também por ter fraturado um dos dedos da mão. Dá para confiar no Jeromel? O Kahneman está suspenso a todo momento, o Gustavo Martins começou muito bem, não foi só o gol, esteve muito bem defensivamente. Pode ser um zagueiro, quem sabe o zagueiro seja o complemento ou o lateral ou complemento. Enfim, tô dando algumas possibilidades aí. Centroavante e atacante de lado é fato, gente. Aí a gente começa a pensar o que é esse terceiro reforço para titularidade e esse quarto que seria para grupo. Mais do que isso, prazo. O Renato disse o seguinte: muito provavelmente teremos novidades de reforços já nesta semana, até sexta-feira. E ele foi além. Ele falou o seguinte: esperamos respostas já para segunda-feira, para quem sabe anunciar na terça ou na quarta. Então é breve, gente, é breve. Ele não prometeu, porque depende das respostas, mas há um otimismo, foi falado em provável que o Grêmio tenha respostas e que pelo menos uma seja positiva na segunda, para que possa terça ou quarta, ou no máximo até sexta-feira, anunciar pelo menos um novo reforço para esse elenco, embora o Grêmio esteja querendo 3 titulares e mais um quarto para grupo, né? Reforçando isso, porque é muito importante. Gente, além disso, o Renato falou sobre a briga pelo centroavante, que é a prioridade, né? O Grêmio busca um número de reforços, mas o centroavante ele é a prioridade. Ele disse o seguinte, que existe um plano A e um plano B para essa função, conversados e com propostas encaminhadas, aguardando as respostas. E ele disse o seguinte, tanto esse plano A quanto esse plano B são jogadores que vão agradar a torcida. Ele tem certeza que a torcida vai gostar desses 2 jogadores, qualquer um deles que seja contratado. Dificilmente os 2, mas qualquer um deles seja contratado. Se tem plano A e tem plano B, óbvio, o plano A é melhor do que o plano B, mas ele disse que os 2 agradariam a torcida. E a imprensa também, ele chegou a citar. E o Renato falou, né, olha, precisamos de um grupo forte para brigar por títulos. A gente foi além do que dava em 2023, com o vice-campeonato brasileiro. Se tivesse chegado outros reforços mais qualificados, quem sabe o Grêmio teria sido campeão brasileiro e até mesmo da Copa do Brasil, que foi eliminado na semifinal pelo Flamengo. Então é nesse sentido, o Renato ele negociou a renovação pedindo reforços, ele vem avisando desde o ano passado e ele está concordando com o torcedor e agora ele está participando efetivamente das negociações para que o Grêmio possa reforçar bastante o seu elenco visando esta temporada de 2024, que tem Gauchão, Libertadores, Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Gente, vou pedir para vocês, muito importante mesmo, deixem o like para que esse vídeo seja direcionado a mais gremistas, se inscreva no canal, ajude este canal que está completando um mês a seguir crescendo, já estamos com números muito interessantes. Ative as notificações, pois assim você receberá avisos aí no seu celular de novos conteúdos e deixe o seu comentário, eles são muito bem-vindos, eu leio todos, deixe o seu comentário, beleza? Muito obrigado, KTO.com, onde a diversão acontece, um grande abraço e até o próximo conteúdo.